Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com sola escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 2260, pregado na noite de domingo, 9 de março de 1890, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Salmo 147, 3. Tantas vezes que temos lido este salmo, invariavelmente tem nos causado uma grande impressão o contexto no qual se encontra este versículo, especialmente sua conexão com o versículo seguinte. Leiam os dois textos de forma direta. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Quanta condescendência e grandeza, quanta piedade e onipotência. Quem conduz esses mundos poderosos em órbitas quase imensuráveis é também o médico das almas humanas, e se inclina aos corações quebrantados, e com seus próprios dedos cheios de ternura, fecha a ferida aberta e liga ela com emplasto de amor. Pensem nele, e se eu não puder falar, como desejo fazer, sobre o maravilhoso tema da condescendência, ajudem-me com seus pensamentos para eu fazer reverência ao Criador das estrelas, que é, ao mesmo tempo, o médico dos corações quebrantados e dos espíritos feridos. Estou igualmente interessado na conexão no meu texto com o versículo que lhe precede. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. A igreja de Deus não poderia estar melhor edificada do que quando é construída com homens de corações quebrantados. Tenho orado a Deus secretamente, muitas vezes, ultimamente, pedindo-lhe que se agrade de reunir dentre nós um povo que tenha uma profunda experiência, que conheça a culpa do seu pecado e que seja quebrado e reduzido ao pó, vendo o sentido baixo de sua própria incapacidade e indignidade. Estou persuadido que, sem uma dolorosa experiência do pecado, raramente haverá muita fé nas doutrinas da graça e haverá pouco entusiasmo em louvar o nome do Salvador. A igreja necessita ser edificada com homens que tenham sido abatidos. A menos que conheçamos em nossos corações nossa necessidade de um Salvador, nunca seremos o suficientemente dignos de anunciar ele. O pregador que nunca foi convertido, o que pode dizer a respeito? E quem não ha estado nunca na masmorra, quem não tem estado nunca no abismo, quem não tenha se sentido deixado longe da presença de Deus, como poderia consolar a muitos dos que estão perdidos e sujeitados com as cadeias do desespero? Que o Senhor quebrante muitos corações e que logo os feche, para que com eles edifique a igreja e more nela. Neste momento, abandonando o contexto, venho ao texto em si e desejo falar dele para que todo aquele que está aqui atribulado possa obter consolo, se Deus, Espírito Santo, nos fala nele. Considerem primeiro aos pacientes e suas enfermidades. Ele sara os quebrantados de coração. Considerem posteriormente ao médico e sua medicina, e por um momento voltem seus olhos a ele, que faz a obra de salvação. Logo, vou considerar o tributo ao grandioso médico que encontramos neste versículo. Ele sara os quebrantados de coração e ata suas feridas. Por último, e como modo de aplicação prática, consideraremos o que devemos fazer por ele, que sara os quebrantados de coração. Então, em primeiro lugar, considerem aos pacientes e sua enfermidade. Eles sofrem de quebrantamento de coração. Tenho ouvido de muitos que têm morrido por causa dessa enfermidade. No entanto, aqui há alguns que vivem com o coração quebrantado e que vivem tanto melhor porque seu coração foi quebrantado. Vivem uma vida diferente, mais elevada do que a levaram antes que esse bendito golpe despedaçasse seu coração. Existem muitos tipos de corações partidos e Cristo é eficaz para sarar a todos eles. Não vou rebaixar nem estreitar a aplicação do meu texto. Os pacientes desse grandioso médico são aqueles cujos corações são quebrantados pela aflição. Seus corações são quebrantados pela decepção, são quebrantados pelo combate, são quebrantados de 10.000 maneiras, pois este mundo
quebra os corações. E Cristo é muito eficaz sarando todo tipo de corações quebrantados. Eu animo a todas as pessoas, ainda que seu quebrantamento de coração não seja de natureza espiritual, que busquem a quem sara os quebrantados de coração. O texto não diz aos quebrantados espiritualmente de coração. Portanto, não colocarei nenhum advérbio ali onde não há nenhum na passagem. Venham aqui os que estão cansados e sobrecarregados. Venham aqui todos os que sentem dor, não importa qual seja a sua aflição. Venham aqui todos os que têm corações quebrantados, com um quebrantamento de qualquer natureza, pois ele sara aos quebrantados de coração. Todavia, há um quebrantamento de coração especial a qual Cristo dá a mais pronta e terna atenção. Ele sara àqueles cujos corações estão quebrantados pelo pecado. Cristo sara ao coração quebrantado por causa de seu pecado, ao coração que aflige-se, lamenta-se, deplora e geme, dizendo: ai de mim, porque tenho feito este terrível mal, acarretando minha ruína. Ai de mim, porque tenho desonrado a Deus, afastei-me de sua presença, tenho me convertido em merecedor de sua ira eterna, e neste momento sua ira permanece sobre mim. Se existe alguém entre vocês cujo coração está quebrantado por sua vida passada, esse é o homem a qual se refere meu texto. Está quebrantado o teu coração porque tens desperdiçado 40, 50, 60 anos. Está quebrantado o teu coração porque recorda que has amaldiçoado ao Deus que tem te abençoado, porque tens negado a existência do Deus que, sem ele, não haveria existido nunca, porque tens vivido sem educar a tua família na piedade e sem respeito de nenhum tipo para com o Altíssimo. O Senhor tem feito você ver isso claramente, tem feito você sentir que coisa tão espantosa é estar cego a Cristo, não aceitar seu amor, rechaçar seu sangue, viver como inimigo do teu melhor amigo. Tem sentido isso? Ó amigo meu, não posso chegar até esse balcão onde você está para dar-lhe minha mão, porém quero que pense que o estou fazendo, pois é o que desejo fazer-lhe. Se existe um coração quebrantado por causa do pecado, dou graças a Deus por ele, e louvo ao Senhor porque temos um texto como este. Ele sara os quebrantados de coração. Cristo também cura aos corações que são desatados do pecado. Quando você e o pecado têm pelejado, não voltam a se entenderem e contentar-se mais. Você e o pecado foram amigos em outro tempo, porém agora odeia o pecado e queria estar inteiramente livre do pecado se pudesse. Não deseja pecar nunca mais, deseja intensamente estar livre do teu pecado, mas querido, ao que você se entregou alguma vez, e deseja ser feito puro como Deus é puro. Teu coração tem sido desatado de suas velhas amarras. O que antes amava, agora odeia. O que antes odiava, agora ao menos deseja amar. Isso está bem. Dá-me gosto que ouçam essas palavras agora, pois para vocês foram enviadas. Ele sara aos quebrantados de coração. Se há algum homem quebrantado de coração em algum lugar, muita gente o desprezará. Ó, dirão, sofre de melancolia, está louco, tem sua mente transtornada pela religião. Sim, os homens desprezam aos quebrantados de coração, porém a eles, ó Deus, tu não desprezarás. O Senhor os cuida e os sara. E quem não os desprezam, de todas as maneiras os evitam. Eu tenho uns quantos amigos que desde muito tempo têm tido quebrantados seus corações. E quando me sinto bem deprimido, devo confessar que quase nunca os busco, pois estariam propensos a deprimir-me mais ainda. No entanto, não me afastaria deles sem sentir que posso ser de ajuda para eles. Mas ainda assim, é parte da natureza do homem buscar aos que estão alegres e felizes e evitar aos quebrantados de coração. Deus não faz isso. Ele sara aos quebrantados de coração. Ele vai onde se encontram e revela-se a eles como Consolador e o Sarador. Em muitíssimos casos, as pessoas desesperam-se com os quebrantados de coração. É inútil, diz alguém. Tenho procurado consolar-lhe, porém não pude ter sucesso. Tenho desperdiçado muitas palavras com tal e tal amigo, e não pude ajudar-lhe, diz outro. Perdi as esperanças que alguma vez saia dessa escuridão. Não sucede assim com Deus. Ele sara aos quebrantados de coração. Ele não perde a esperança com ninguém. Ele mostra a grandeza de seu poder e as maravilhas de sua sabedoria, resgatando a homens e mulheres do calabouço mais vil em que o desespero e a depressão tenham-os encerrado. Os próprios quebrantados de coração não creem que possam ser jamais convertidos. Alguns deles estão seguros que não serão nunca. Desejariam estar mortos, ainda que eu não veja o que ganhem com isso.
Outros desejariam não ter nascido nunca, ainda que esse é um desejo inútil agora. Alguns estão prontos a correr atrás de qualquer coisa nova para tratar de encontrar um pouco de consolo. Entretanto, que outros, quando se agrava mais e mais seu caso, ficam quietos em um desespero sombrio. Eu queria saber quem são eles. Eu gostaria de aproximar-me e dizer-lhes unicamente: vamos, irmãos, hoje não devem duvidar nem desesperar, pois meu texto é gloriosamente completo, está dirigido a você. Ele sara aos quebrantados de coração e ata as suas feridas. Leiam esse versículo: grande é o nosso Senhor e de grande poder, e seu entendimento é infinito. Por conseguinte, ele pode sarar ao quebrantado de coração. Deus recebe glória quando levanta a um morto. Quando uma alma não pode mover-se, nem ajudar-se a si mesma, Deus se deleita quando vem com sua onipotência e levanta o grande peso e liberta ao carregado. Requer-se de grande sabedoria para consolar a um coração quebrantado. Se alguém tem tentado alguma vez, estou seguro que haverá descoberto que não é uma tarefa fácil. Eu dediquei muito de minha vida a esta tarefa e sempre me afasto de uma pessoa desanimada com uma consciência da minha própria incapacidade para consolar alguém com um coração quebrantado e abatido. Unicamente Deus pode fazê-lo. Bendito seja o seu nome, porque tem estabelecido que uma pessoa da Sagrada Trindade assuma este ofício de consolador, pois nenhum homem poderia desempenhar esses deveres. Tampouco poderíamos sonhar em ser o salvador dos quebrantados de coração. Salvar ou consolar de maneira eficiente e completa é uma obra divina. É por isso que o Espírito Santo assumiu ser o Consolador. E Cristo, por meio do Espírito Divino, sara aos quebrantados de coração e ata suas feridas com infinito poder e infalível perícia. Agora, em segundo lugar, vamos considerar ao médico e sua medicina. Ele sara aos quebrantados de coração e ata suas feridas. Quem é o que sara aos quebrantados de coração? Eu respondo que Jesus foi ungido por Deus para esta obra. Ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Acaso o Espírito Santo foi dado a Cristo em vão? Isso não pode ser. Ele foi dado com um propósito que deve ser cumprido, e esse propósito é sarar aos quebrantados de coração. Pela própria unção de Cristo pelo Espírito Santo, podem estar seguros que nosso médico sarará os quebrantados de coração. Ademais, Jesus foi enviado por Deus com o propósito de fazer esta obra. Me enviou a pregar boas novas aos abatidos e atar aos quebrantados de coração. Se Cristo não sara aos quebrantados de coração, não cumpriria a missão pela qual desceu do céu. Se os quebrantados de coração não foram alegrados por sua vida gloriosa e as bênçãos que fluem de sua morte, então haveria vindo à terra em vão. Esta é a missão precisa pela que o Senhor da Glória abandonou o seio do seu Pai para ser coberto com o véu da argila humana, para que sarasse aos quebrantados de coração, e Ele o fará. Também nosso Senhor foi educado para esta obra. Não somente foi ungido e enviado, senão que foi treinado para ela. Como? Se perguntarão. Pois bem, ele mesmo teve um coração quebrantado. E não há melhor educação para o ofício de consolador que ser colocado ali, onde você mesmo tem necessidade de consolo, para que possa dessa maneira consolar a outros com o mesmo consolo com que tem sido consolado por Deus. Seu coração está quebrantado? O coração de Cristo foi quebrantado. Ele disse: o escárnio tem quebrantado meu coração e estou oprimido. Foi abatido até o nível mais baixo que tens alcançado, e todavia muito mais profundamente do que tu jamais possas ser abatido. Deus meu, por que me desamparaste? Foi seu amargo clamor. Se essa for a tua expressão de agonia, ele pode interpretar ela por seu próprio sofrimento. Ele pode medir tua dor por sua dor. Corações quebrantados, não há salvação para vocês, exceto por meio de quem experimentou em si mesmo um coração quebrantado. Vocês que estão desconsolados, venham a Ele. Ele pode alegrar e fazer feliz seus corações, pelo simples fato do próprio desconsolo que experimentou e pelo quebrantamento do seu próprio coração. Ele mesmo tomou nossas enfermidades e levou nossas dores. Ele foi tentado em tudo segundo nossa semelhança, varão de dores, experimentado em quebranto. Para um coração quebrantado, não há médico comparável a Ele. E mais, eu posso justificadamente recomendar meu Senhor Jesus Cristo como curador dos quebrantados de coração, porque Ele tem muita experiência nessa obra.
Algumas pessoas têm medo que o doutor tenha a intenção de fazer experimentos nelas, mas nosso médico fará por nós unicamente o que já fez muitas vezes antes. Com ele, não se trata de experimentos. Se vocês batem hoje à porta do meu grandioso doutor, talvez digam-lhe: Senhor meu, aqui vem o paciente mais estranho que jamais veio te ver. Entretanto, ele olha o paciente, sorrirá e pensará: salvei as centenas como você. Aqui vem outro que diz: esse caso do homem que me precedeu não é nada comparado com o meu. Eu sou seguramente o pior pecador que jamais há existido. E o Senhor Jesus Cristo dirá: sim, eu salvei faz tempo o pior homem que jamais existiu, e salvo continuamente a pessoas como ele. Deleita-me fazê-lo. Mas ainda aqui vem um outro que tem um quebrantamento de coração de maneira muito curiosa. Ele é um atormentado extraviado, sim, porém meu Senhor se mostra paciente com os ignorantes e extraviados. Ele pode sarar a este extraviado, pois sempre tem estado salvando a pecadores extraviados. Meu Senhor tem sarado aos corações quebrantados há aproximadamente 1900 anos. Acaso podem encontrar uma placa de bronze em Londres que faça propaganda a um médico daquela época? Ele tem estado na obra há maior tempo que esse, pois faz milhares de anos que ele se dedica a este negócio e está ainda sarando aos quebrantados de coração desde então. Dir-lhe-ei algo que sei com base em uma confiável autoridade, e é que ele nunca perdeu um caso. Nunca veio alguém com o coração quebrantado que não tenha lhe sarado. Ele nunca disse para alguém: você é demasiadamente mau para que eu te sare, mas sim disse: ao que vem a mim, não lhe deixo fora. Meu querido, ele não te deixará fora. Você diz: você não me conhece, Sr. Spurgeon. Não, não te conheço. E você veio aqui esta noite e realmente não sabe por que está aqui. Só sabe que está muito abatido e muito triste. O Senhor Jesus Cristo te ama tal como é, um indivíduo pobre, decaído, cheio de dúvidas, desolado e desconsolado. Filhas da aflição, filhos da dor, olhem isso. Jesus Cristo tem saído para sarar corações quebrantados por milhares de anos. Está ativo na obra. Conhece-a tanto por experiência como por educação. Ele é grande para salvar. Tomem-lhe em conta. Tomem-lhe em conta. E que o Senhor conceda-lhes graça para que venham e confiem nele agora mesmo. Assim, tenho-lhes falado sobre o médico de corações quebrantados. Posso dizer para vocês qual é o seu principal remédio? É sua própria carne e sangue. Não há cura semelhante. Quando um pecador está sangrando pelo pecado, Jesus verte seu próprio sangue na ferida. E quando essa ferida tarda em sarar, ele a cobre com seu próprio sacrifício. A salvação para corações quebrantados vem pela expiação, uma expiação por substituição, por Cristo que sofre em nosso lugar. Ele sofreu por cada um dos que creem nele. E o que crê nele não é condenado, e não pode ser condenado nunca, pois a condenação que merece foi posta sobre Cristo. Ele está limpo diante do tribunal de justiça e do trono da misericórdia. Eu lembro quando o Senhor colocou esse precioso unguento sobre o meu espírito ferido. Nada podia curar-me até que entendi que ele morreu em meu lugar. Morreu para que eu não morra. E agora, hoje meu coração sangraria até a morte, se não fora porque creio que ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Por sua chaga nós fomos curados, e não por nenhuma outra medicina, exceto este sacrifício expiatório. Um maravilhoso remédio que cura tudo é este, quando o Espírito Santo o aplica com seu próprio poder divino e deixa que a vida e o amor fluam ao coração que estava a ponto de sangrar até a morte. Meu tempo voa muito rapidamente. Portanto, em terceiro lugar, quero que considerem o tributo ao grande médico que é proclamado em meu texto. É Deus, o Espírito Santo, que, por boca do seu servo Davi, dá testemunho hoje para esta congregação de que o Senhor Jesus cura aos quebrantados de coração e ata as suas feridas. Se eu o dissesse, não necessitariam crer-me mais do que eu necessitaria crer-lhes se vocês o dissessem. A palavra de um homem é tão boa como a de outro entre gente verdadeira. Porém, essa declaração encontra-se em um salmo inspirado. Eu creio-lhe, não me atreveria a duvidar dela, pois tenho comprovado sua verdade. Entendo que meu texto quer dizer isto. Faz eficazmente. Como mencionei na sexta-feira passada, se houvesse uma pessoa abatida ou desanimada em um raio de 20 milhas daqui, pode estar segura de encontrar-me.
Eu rio comigo mesmo às vezes e digo: Deus os criou e eles se juntam. Porém eles vêm para falar comigo de seu desânimo e às vezes me deixam meio desanimado quando procuro fazer-lhe sair de sua tristeza. Tenho tido alguns casos muito tristes ultimamente e temo que, quando saiam da minha habitação, não podiam dizer de mim: Ele sara aos quebrantados de coração. Estou seguro que sim, podiam dizer: fez o mais que pôde, utilizou os mais sutis argumentos em que pôde pensar para consolar-me, e sentem-se muito agradecidos. Regressam às vezes para dar graças a Deus porque são animados um pouco, porém alguns deles são visitantes frequentes. Tenho sempre tratado de animar-lhes mês a mês, porém quando meu Senhor assume o trabalho, Ele sara aos quebrantados de coração. Não somente procura fazer, mas realmente o faz. Ele toca as fontes secretas da aflição e estanca a origem da aflição. Nós fazemos o possível, porém não podemos concluir com sucesso. Vocês sabem que é muito difícil tratar com o coração. O coração humano necessita algo mais que a habilidade humana para ser curado. Quando uma pessoa morre e os médicos desconhecem a causa de sua morte, dizem: foi uma doença de coração. Não entenderam o seu mal. Isso é o que quero dizer. Só há um médico que pode sarar o coração. Porém, glória seja dada a seu bendito nome. Ele sara aos quebrantados de coração e o faz eficazmente. Segundo leio meu texto, entendo que diz que sara constantemente. Ele sara aos quebrantados de coração. Não simplesmente ele os sarou faz anos, mas sim que está fazendo agora. Ele sara aos quebrantados de coração e ata suas feridas. Como neste instante, precisamente, às 19h50, sim, ele está realizando esta obra agora. Ele sara aos quebrantados de coração. E quando o serviço tenha terminado e a congregação tenha seguido seu curso, o que Jesus estará fazendo então? Todavia, Ele estará sarando aos quebrantados de coração. Suponham que chegue ao fim este ano de 1890 e que o Senhor não venha para julgar. O que estará fazendo? Estará sarando aos quebrantados de coração muitos anos depois deste sermão. Não usou ainda todos os seus ungüentos. Sua paciência ainda não acabou. Seu poder ainda não diminuiu no mais mínimo grau. Contudo, sara. Deus meu, dirá alguém, se houvesse vindo a Cristo faz um ano, ir-me-ia bem. Se vens a Cristo hoje, te sucederá bem, pois Ele sara aos quebrantados de coração. Temo que eu tenha pecado até ter perdido meu dia de graça, diz um. Ele sara aos quebrantados de coração. Eu não sei quem foi o inventor dessa ideia, pecar até ter perdido o dia da graça. Se quer ter a Cristo, pode ter Ele. Se você é tão velho como Matusalém, e suponho que não seja mais velho que ele, se necessita a Cristo, pode tê-lo. Entretanto, não tenhas entrado ao inferno, Cristo tem o poder de salvar-te. Ele prossegue com sua antiga obra. Devido que você tem mais de 50 anos, diz que sua sorte está fadada. Porque tem mais de 80 anos, diz: sou demasiadamente velho para ser salvo agora. Tolice. Ele sara, está todavia ainda fazendo. Ele sara aos quebrantados de coração. Contudo, vou mais longe e digo que Ele o faz sem sombra de mudança. Tem demonstrado que Ele realiza eficaz e constantemente, porém também o faz invariavelmente. Nunca trouxeram-lhe um coração quebrantado que não tenha podido sarar. Acaso não saem pacientes de coração quebrantado pela porta dos fundos como fracassos de meu Senhor? Não, nenhum. Não tem existido nenhum que Ele não tenha tido possibilidade de sarar. Os doutores se veem obrigados, às vezes, em nossos hospitais, a renunciar ao tratamento de certas pessoas e dizem que estão desiludidos. Certos sintomas demonstram que essas pessoas são incuráveis. Você que se desespera, quero dizer-te que no hospital divino do qual Cristo é o médico, nunca houve um paciente seu que tenha sido rejeitado por doença incurável. Ele pode salvar perpetuamente e sem exceções. Sabe quão distante é isso? Perpetuamente. Não se pode ir mais adiante de perpetuamente, porque perpetuamente vai adiante de tudo mais, para converter-se em perpetuamente. Pelo qual pode também salvar perpetuamente aos que por Ele se achegam a Deus. Onde está tu, amigo desiludido? Está aqui esta noite? Diz, surpreende-me não estar no inferno. Bem, a mim também me surpreende. Porém, não estás e nunca estarás se te lanças em Cristo. Descansa na plena expiação que Ele há consumado, pois Ele cura sempre, sem exceções. Ele sara aos quebrantados de coração e ata suas feridas.
Ao ler essas palavras, entendo que ele glorifica-se ao fazê-lo. Ele disse ao salmista, por meio do Espírito Santo: escreve um salmo que começarás com um aleluia e o terminarás com um aleluia. E coloca no centro do salmo isto, como uma das coisas nas quais me deleito quando recebo louvor, porque saro aos quebrantados de coração. Nenhum dos deuses dos pagãos alguma vez foi louvado por isso. Acaso alguma vez leu-se algum hino a Júpiter, ou a Mercúrio, ou a Vênus, ou a qualquer deles, nos quais tenham sido louvados por atar aos quebrantados de coração? Jeová, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o único Deus que se jacta de atar aos quebrantados de coração. Vem você que é um grande pecador depravado, vem você que está desesperado, vem você que tem adentrado sem medida no pecado. Você pode glorificar a Deus mais que os demais, crendo que Ele pode salvar a ti. Ele pode salvar-te e te colocar entre os filhos. Ele se deleita salvando a aqueles que pareciam estar mais longe dele. Este é o meu último ponto. Considerem o que devemos fazer. Se existe tal médico e temos os corações quebrantados, é óbvio que, primeiro que nada, devemos recorrer a ele. Quando se informa às pessoas que elas têm uma enfermidade incurável, um mal que prontamente os levará à tumba, ficam muito deprimidos. Todavia, se ouvirem que a enfermidade poderia ser curada depois de tudo, em algum lugar ou outro, perguntariam: onde? Onde? Bem, talvez a centenas de quilômetros de distância, porém estariam prontos a ir se pudessem. Ou a medicina poderia ser muito desagradável ou muito cara, porém, se descobrem que podem ser curados, dizem: vou conseguir ela. Se alguém viesse às suas portas e falasse: aqui a tem, os curará, e podem obtê-la gratuitamente e na quantidade que necessitarem. Não haveria nenhuma dificuldade para promover qualquer quantidade do remédio, sempre e quando encontrarmos pessoas enfermas. Agora, se vocês têm um coração quebrantado no dia de hoje, se alegrarão de ter a Cristo. Eu uma vez tive um coração quebrantado e fui ter com Ele, e Ele sarou meu coração, e isso em um instante, e me fez cantar de alegria. Jovens, varões e mulheres, eu tinha 15 ou 16 anos quando Ele me sarou. Eu quisera que fossem a Ele agora, conquanto que ainda são jovens. A idade de seus pacientes não tem importância. Tem menos de 15 anos? Os menininhos e as menininhas podem ter corações quebrantados, porém, à sua vez, podem vir a Jesus e serem sarados. Venham a Ele esta noite e peçam para serem sarados. Quando estão a ponto de ir a Cristo, possivelmente se perguntem: como irei a Ele? Vem por meio da oração. Uma pessoa me disse em outro dia: Senhor, eu quisera que você me escrevesse uma oração. Eu respondi: não posso fazer isso. Vê e diz ao Senhor o que necessitas. Ele replicou: algumas vezes sinto tão grande necessidade que não sei o que necessito. E procuro orar, porém não posso. Eu quisera que alguém me dissera o que devo dizer. Vamos, lhe respondi. O Senhor te há dito que é o que deves dizer. Isto é o que tem dito. Toma contigo umas palavras e volte-se ao Senhor e diga-lhe: tira toda a minha iniquidade e receba-nos por tua graça. Vá a Cristo em oração com palavras como essas, ou qualquer outras que te sejam dadas. Se não lhes ocorrerem palavras, as lágrimas são igualmente boas, e bem melhores até, e os suspiros, gemidos e os desejos secretos também serão aceitáveis a Deus. Porém, lhes agregue fé. Confia no médico. Você sabe que nenhum emplastro te sarará, se não o aplica na ferida. Muito frequentemente, quando há uma ferida, necessita de uma gaze para cobrir o unguento. A fé sustém um unguento celestial que cura tudo. Vá ao Senhor com todo o teu quebrantamento de coração e crê que Ele pode sarar-te. Crê que só Ele pode te sarar. Confia em que Ele o fará. Caia a seus pés e diga: se pereço, vou perecer aqui. Eu creio que o Filho de Deus pode salvar-me e serei salvo por Ele, e nunca olharei para nenhuma outra parte para a minha salvação. Senhor, eu creio, ajuda minha incredulidade. Se tem chegado tão longe como isso, está muito perto da luz. O grandioso médico sarará teu quebrantado coração muito prontamente. Confia em que fará agora. Quando tiver confiado nele e teu coração tiver sido sarado, você será feliz. Então vá e conte a outros sobre ele.
Não me agrada que meu Senhor tenha filhos sem língua. Não digo que quero que todos vocês preguem. Quando toda uma igreja se colocar a pregar, é como se o corpo inteiro fora uma língua, e isso seria um vazio. Porém, quero que contem a outros, de uma maneira ou outra, o que o Senhor tem feito por vocês, e sejam sinceros quando se esforçarem para levar outros ao grandioso médico. Não necessito recordar-lhes de novo, porque todos vocês recordam a história do doutor de um de nossos hospitais. Faz como que 1 ou 2 anos. Ele curou a pata quebrada de um cachorrinho, e o agradecido animal trouxe a outros cães para que curasse suas patas quebradas. Esse era um bom cãozinho. Alguns de vocês não são nem a metade de bons do que era aquele cão. Você crê que Cristo está te abençoando, porém não procura nunca levar ele a outros para que sejam salvos. Esse já não deve ser mais o caso. Devemos superar ao cachorrinho em nosso amor por nossa espécie. E nosso intenso desejo deve ser que, se Cristo nos tem sarado, Ele deve sarar a nossa esposa, a nosso filho, a nosso vizinho. E não devemos descansar nunca até que outros sejam levados a Ele. Então, quando outros são levados a Cristo, ou incluso se não são levados a Ele, assegura-te de louvar ao Senhor. Se teu coração quebrantado tem sido sarado, e você é salvo, e teus pecados foram perdoados, louve a Ele. Não cantamos nem a metade do que deveríamos. Não me refiro a cantar em nossa congregação, mas sim quando estamos em casa. Oramos cada dia, cantamos cada dia. Penso que deveríamos fazê-lo. Matthew Henry tinha um costume de dizer sobre a oração familiar: aos que oram, lhes vai bem. Aos que leem e oram, lhes vai melhor. Aos que leem, oram e cantam, lhes vai melhor do que a todos os demais. Penso que Matthew Henry tinha razão. Bom, eu não tenho boa voz, diz um. Não tens? Então, não resmunga nunca com a tua esposa? Não te queixas da tua comida? Não é desses que fazem infeliz ao lar por seus comentários mal intencionados? Oh, não me refiro a isso. Não, eu sei que não se referia a isso. Bem, glorifica ao Senhor com a mesma voz que tens usado para queixar-se. Porém, eu não posso dar o tom correto, dirá outro. Ninguém disse que o fizesse. Ao menos pode cantar como eu faço. Meu canto é de um caráter muito peculiar. Encontro que não posso limitar-me a um tom. No curso de um verso, uso meia dúzia de tons e desafino. Porém, o Senhor, a quem eu canto, não encontra em mim nenhuma falha. Ele não me culpa por não fixar-me neste ou naquele tom. Não posso evitá-lo. Minha voz escapa de mim e meu coração também. Porém, eu sigo cantarolando isso e aquilo, à maneira do verdadeiro louvor ao nome de Deus. Eu quisera que você fizesse o mesmo. Eu conheci um velho cristão. A primeira coisa que fazia pela manhã, quando se levantava, era cantar um trecho de um hino. E se eu encontrava o velho durante o dia, sempre estava cantando. O vi em sua pequena oficina, com sua pedra de sapateiro em seus joelhos, e sempre estava cantando, e marcando o compasso com seu martelo. Quando perguntei-lhe uma vez: por que estás sempre cantando? Ele respondeu: porque sempre tenho algo pelo que cantar. Essa é uma boa razão para cantar. Se nossos corações quebrantados são sarados, temos algo pelo que cantar no tempo e por toda a eternidade. Comecemos a fazê-lo para louvor da glória de sua graça, que sara aos quebrantados de coração e ata suas feridas. Que Deus abençoe a todos os corações quebrantados que estão nessa congregação no dia de hoje. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim, Senhor.
te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim e eu darei paz. Darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim. Venha a mim. Venha a mim. A minha graça te chama. A minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo.